Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o professor Hernani Pimentel, que vai estar abordando a Caverna dos Símbolos, do livro Eu Sou a Presença Mágica. Ele que é consultor, professor universitário, publicou 12 livros e é grande pesquisador de várias áreas, e hoje realmente vai ser um momento muito bom, porque a gente vai estar recebendo uma série de informações sobre a energia da força do plano espiritual. Vamos dar boas-vindas, então, para que a gente possa estar conversando nessa tarde menos fria, graças a Deus, de São Paulo, nesse nosso inverno de 2021. Ei, professor, bem-vindo, tudo bom? Olá, você tá boa, Carmen? Prazer Tudo ótimo. enorme te ver outra vez, aqui de pertinho. Eu também. Estou bem feliz aí com a nossa nova parceria, muito bom. E em Brasília, tá quente? Brasília tá bom, tá bom. Tá bom? Viu? Tá, legal. tá gostoso. Tá gostoso. Então aproveitem o calorzinho aí por nós aqui de São Paulo. Então tá jóia. Na realidade... Oi. Brasília tá bem gostoso mesmo, né? Nós estamos aqui em casa, no jardim, cheio de passarinho, né? Delícia. E o assunto de hoje é interessante, né? Ele está bem ligado a São Germain, né? Claro. E você quer que comece já de uma vez? Pode começar, vamos lá. Estamos aqui para te ouvir. Beleza. Tá bom. Então, na realidade, o assunto é uma experiência que eu tive quando eu estava lendo um dos livros do Godfrey Ray King, que na vida terrena ele era Guy Ballard, depois ele ascendeu, né? E na ascensão é o Godfrey Ray King. Eu estava lendo esse livro, que é Eu Sou a Presença Mágica, e no primeiro capítulo ele fala sobre uma caverna dos símbolos que eles encontraram numa região. Eu não vou poder dizer qual é a região, porque o próprio livro... Bom, a região, sim. Eu não posso dizer o local, porque o próprio livro não diz. Então, eu vou apenas mostrar que eu estava lendo e fiquei muito atraído por essa caverna. Fiquei muito atraído por essa caverna. Eu falei, eu vou lá, né? Eu quero ir, eu quero conhecer essa caverna, né? Pelo menos a vibração de perto, quero estar perto, né? Bom, e aí, o que aconteceu? Eu não tinha como ir, né? Porque não sabia onde que era, onde que não era, etc. Aí eu resolvi ir anotando tudo que o livro falava e consegui pegar detalhes interessantes. E a partir daí, eu e a minha mulher, a Norma, a gente resolveu ir atrás, né? Na realidade, tudo começa mais ou menos em 1920 com o pessoal, o Godfrey, né? Encontrando com Daniel Rayborn num hotel em Denver, um hotel, aliás, muito bonito, chamado Brown Palace, né, em Denver. Até hoje é um hotel muito charmoso. E nós resolvemos ir para lá. O Godfrey é apresentado por uma carta de São Germain ao Daniel Rayborn, né, por uma coincidência com um amigo, e ele entrega a carta para o Daniel Rayborn. E aí diz que na alvorada do dia seguinte, já nos encontrou todos a caminho do rancho Diamante K, no Wyoming, uma das propriedades mineiras dos Rayborn. Então nós sabemos que é no Wyoming.
E a propriedade é o Rancho Diamante K. Muito bem. Aí, numa outra página, ele vai dizer o seguinte. Então, a primeira informação que ele dá é que de manhã cedinho eles saíram do hotel de Denver para ir para o Rancho Diamante K. Depois, numa página seguinte, ele diz: chegamos ao nosso destino, onde os jovens Rex e Neida nos encontraram junto ao trem. Depois de um momento, entramos no vagão de Hayborn e rumamos para o Rancho Diamante K, cerca de 32 quilômetros. Bom, então nós sabemos que ele saiu do hotel de madrugadinha, né, em Denver e viajou de trem até uma estação onde eles foram recebidos. Aliás, eu vou mostrar aqui, deixa eu ver se dá para mostrar o hotel em Denver, né? Vamos ver se é aqui, ó, que aparece, olha só. Ah, legal. Né? Sim. É um big de um hotel, né? Super Aí, bom. então, hotel maravilhoso. Quando a gente entrou no hotel, a gente já começou a sentir a vibração do Guy Ballard, né? Que é o que virá a ser o Godfrey na história. Então, nós sabemos que eles foram até uma estação de trem e de lá eles pegaram a carruagem, né, dos Hayborn, né, do Diamante K. Eu vou até mostrar uma foto da carruagem, né, que a gente conseguiu localizar. Né? Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Ó. Olha, que legal. Tá dando para ver? Bem antiga. Tá dando, Pois tá é. excelente. Falou. Então, aí vai dizer, eles pegaram essa carruagem e andaram 32 quilômetros, eram 20 milhas. Andaram 32 quilômetros. Essa era a informação. Né? Depois ele vai fazer outras descrições, dizendo assim, ó, a beleza da casa, do Rancho Diamante K, e sua maravilhosa localização deslumbram. Situada à entrada de um vale estreito, estendendo-se para o oeste, circundada pelas grandes rochosas. Ao norte, um elevado cume se ergue a mais de 2.400 metros. Então, nós sabemos que tem uma montanha de 2.400 metros. Né? Muito bem. E a montanha é longe do rancho, né? Mas nós sabemos que está para o norte. Muito bem. Depois, num outro trecho, Rex e Neida sugerem ir a Table Mountain, que é essa montanha, um dos seus recantos favoritos nos rochedos do Wyoming. O problema é que Table Mountain, montanha da mesa, né? Aqui no Brasil é raro. Aqui você tem a Serra da Mesa, em Goiás e tal. Mas nos Estados Unidos, Table Mountain é o que não falta. Né? Qualquer montanha que é achatada em cima, né, que é um platô, é chamado de Table Mountain. Então, achar essa Table Mountain era o desafio. Né? Pois bem. Aí ele vai dizer o seguinte depois. Ele sai do rancho, montamos em nossos cavalos, ele indo lá para a montanha. Montamos os nossos cavalos, acenamos para Hayborn em despedida, saímos a meio galope pelo vale e logo entramos na trilha da montanha. E ele diz que faz isso assim que a aurora começa. Então, 5h30, 6 horas, por aí. Então, continuamos a subir através de belas árvores. Hoje não tem mais essas belas árvores. De vez em quando chegávamos a uma clareira e parávamos para apreciar a magnífica vista. Chegamos ao topo da montanha quase ao meio-dia. Então eu sei que eles foram a cavalo, sem galopar, saíram
na alvorada e chegaram quase meio-dia. Quer dizer, foram 6 horas de caminhada, em Sim. torno disso, né? Aí surgiu diante de nós um espaço plano, cobrindo pelo menos 8 hectares. Um verdadeiro planalto suspenso no meio daqueles gigantes altaneiros. Lá tinha sido construída uma confortável cabana e um abrigo para cavalos. A cabana era feita de pedra, com uma lareira muito original e funcional. Apreciamos a beleza da região ao redor e sentamos-nos para um delicioso lanche. Então, nós já temos o roteiro de ida até lá em cima. Depois ele volta e nós vamos ter o roteiro de volta, porque todos esses dados, né, quando nós encontramos, nós fomos circundar para ver se realmente a coisa batia, entendeu? Sim. Então, aí diz assim, voltamos para a gruta pelo outro caminho, assim que acabamos de lanchar, né? E nós concordamos. Atravessando para o outro lado da montanha, então eles saíram da casa, fizeram o trecho que já tinham vindo no Planalto e depois vai atravessar para o outro lado da montanha. Atravessando para o outro lado da montanha, encontramos uma boa vereda que descia, onde o cenário era ainda mais selvagem e abrupto. Em alguns lugares, as rochas pareciam manchadas de verde, azul e preto por alguma maravilhosa coloração mineral. Continuamos a descer a trilha, ainda a cerca de 1.200 metros, volteando em curva fechada e nos encontramos no lado leste da montanha. Essas são as descrições que o livro tem, né? Depois diz, há milênios, uma parte dela tinha se partido, evidentemente, fazendo daquele lado um rochedo íngreme que se elevava a pelo menos 300 metros acima de nós. O caminho que estávamos seguindo dobrava para o sul, virava para a parede leste, margeando uma espécie de prateleira saliente que nos conduziu à entrada da gruta. Bom, depois, aí ele vai falar sobre a caverna, a entrada da gruta. Ele fala assim, prepare-se para uma surpresa, disse ele, voltando-se para mim e tomou o caminho em direção à gruta. A cerca de uns 15 metros da abertura, entramos em uma caverna de tamanho regular. Logo que meus olhos se acostumaram à mudança de luz, vi que toda a abóbada era constituída de uma substância cristalina rosa e branca. Atravessamos o primeiro espaço, numa distância de quase 10 metros, e passamos por uma arcada que conduzia ao interior de uma câmara imensa, abobadada, tendo pelo menos uns 60 metros de um lado a outro. Aí ele vai descrever mais aqui. O teto era coberto de estalactites que apresentavam as cores do arco-íris, nas mais estupendas formas que jamais vi. Havia cruzes, círculos, cruzes no interior de círculos, triângulos e muitos, muitos outros símbolos ocultos que eu vi também noutra caverna. Bom, mas eu não entrei nessa caverna, tá? Então, diz assim, era como se esses símbolos tivessem sido suspensos do teto há séculos e a natureza os houvesse coberto com uma formação calcária altamente colorida e muito artisticamente decorada por seus pigmentos. A beleza de tudo isso fez-nos emudecer, tá? Aí ele vai descrever mais outros salões enormes da caverna, que eu suponho ser uma dessas entradas de cidades ou de reinos subterrâneos, né? Parte de Agartha. Muito bem. Aí ele vai falar que aquilo era uma poderosa inteligência das idades passadas que havia feito, etc. Bom, muito bem. Tá indo rápido. Aqui. Muito bem.
Como é que a gente... Esses são os dados que a gente tinha. Então, o que nós fizemos? Nós, em Denver, fomos para a Biblioteca do Estado, né, do Colorado, para ver quais as estradas de ferro funcionavam em Denver na época, início do século, no caso, em 1920. E descobrimos que havia, na direção das Rochosas, né, nós já sabemos que essa direção, havia duas. Uma que ia para a capital do Wyoming, né, Cheyenne, e a outra para Laramie. Bom, nós sabíamos que dessa estação, daquela estação, nós tínhamos que ter 32 quilômetros, 20 milhas, por estrada de carruagem, não mais de trem, para chegar nesse rancho. Muito bem. É uma Estou adorando a sua aventura, muito bom. Pois bem, aí o que nós fizemos? Como nós estávamos em Cheyenne, eu imaginei que as duas eram as principais paradas, né? E porque esse Daniel Rayburn, ele era minerador. Ele tinha minas de diamantes e minas de ouro. E para onde havia mineração de ouro e diamante, com certeza ia ter fluxo, né, de trem, né, ia ter que ter uma cidade grande como ponto de encontro com comércio, etc. Bom, aí nós pegamos gente, olha como é que eu estou. Um negócio de compasso, um compasso. Pegamos um compasso, vimos o mapa e abrimos o compasso, tendo um raio de 32 quilômetros, né, ou 20 milhas. Aí pusemos no centro de Denver e giramos o compasso. Aí nós fomos ver quais eram as estradas de carruagem da mesma época. Né? Sim, claro. Pois é, da mesma época. E, ao mesmo tempo, fomos procurar essa montanha de 2.400 metros, que não é difícil achar, porque está no mapa, já falou que era 2.400 metros. Então, conseguimos marcar uma estrada que ia na direção do que a gente queria. Foi até fácil, porque só tinha uma. Né? Aí nós procuramos, pegamos um mapa antigo, as estradas, e pegamos mapas modernos de estrada e comparamos para saber qual era a estrada atual que ia, né? E, na realidade, tinha uma autoestrada e depois ela saía um pouco. E lá na frente ela voltava para a autoestrada outra vez, né? Uma vicinal, e era exatamente a região onde a gente achava que devia ser. Né? Muito bem, fomos dirigindo para lá. Quando chegou mais ou menos a uns 30 quilômetros, né, já de percurso, eu vi uma torre alta em cima da montanha. Torre bem alta. Aí eu falei, eu não tinha noção da região, eu falei, vamos lá para essa torre, né? Saímos da estrada principal, pegamos uma vicinalzinha, depois de terra e tal, subimos no topo. E lá em cima, a torre era enorme e ela estava toda cercada, né? Dizendo proibida entrada, etc. E eu procurando algum lugar, alguém que pudesse nos dar uma autorização para entrar. E não tinha ninguém. Eu falei, pô, eu vou ficar preso aqui, mas pulei a cerca e
escalei a torre. Lá de cima da torre, deu para perceber que, assim, para um lado e para trás, não poderia ser nada, porque era só vale, 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 vale. Então, o caminho para as montanhas só podia estar ali por perto, mas na Sim, direção que a estrada estava indo. E sim. naquela hora eu senti que já tinha achado, entendeu? Voltamos, pegamos o carro e seguimos. 1,5 quilômetros em cima, e aí começava a descer. Quando a gente começou a descer, eu comecei a sentir, eu comecei a sentir uns arrepios e ao mesmo tempo que eu E aí, família Pax, estão me ouvindo? O professor eu não estou ouvindo agora. Estava descendo, o senhor sentiu uns arrepios e daí cortou a comunicação. Talvez seja melhor o senhor entrar, sair e entrar de novo, né? É, melhor. Porque assim a gente conversa. A internet, cadê anjinhos na internet? Olá, família Pax. Amanhã, sexta-feira, dia 9, às 5 da tarde, eu converso com a querida Ana Rita Barros Cohen. Ela vai falar sobre dicas de alimentação saudável no inverno. Espero vocês aqui amanhã, às 5 da tarde. Ele saiu porque estava ruim a ligação, para a gente tentar uma conexão melhor, porque eu não estava ouvindo agora, e acho que vocês também não deviam estar ouvindo, né? Agora, se Deus quiser, vai dar super certo. Oi, Pronto. Bem-vindo. voltamos. Ok, aí o Voltamos. senhor estava descendo e começou a sentir arrepio. Foi aí que parou. E aí eu comecei comecei a perceber que havia uma montanha, né, que não estava aparecendo bem, mas já era uma forma de Table Mount, né? Uhum. E mais à frente ela foi ficando cada vez mais nítida, né? E a gente foi descendo e eu tinha certeza que era aquela montanha, né? Tinha certeza. Demos uma fotografada naquela coisa e fomos para o nosso hotel e dormimos. No dia seguinte, cedo, nós pegamos uma estradinha para ir na direção dela, especificamente na direção dela. E chegamos num lugar que deu para ver bem claro a parte escarpada dela, né? E aquele platô, né? Livre, bonito. E lá no centro do platô, o que tinha? Uma casa de pedra. Ah, A casa de pedra. Aí eu comecei a ficar, né, falando para a Norma, pô, achamos, é isso aqui. a Aí caverna do sul. resolvemos ir mais para frente e chegou num certo ponto da estrada que estava proibido passar, né? E nós procuramos alguém, não tinha ninguém que pudesse informar algumas coisas, mas eu falei assim, vamos arriscar entrar. Sim. E fomos entrando. Era uma parte plana, e a gente andou um bom pedaço. Devia ser talvez uns 5, 6 quilômetros. E vimos, né, uma passagem que tinha, mas a gente não se arriscou, que subia a montanha de uma maneira muito suave. Uhum. Esse era o caminho da ida, né? Caminho da ida. Aí voltamos.
No dia seguinte, nós fomos para o outro lado. Conversamos com a dona do hotel que a gente estava e ela disse, olha, não dá para vocês irem lá. Se vocês forem, vocês vão ser presos, né? Eu falei, bom, mas nós temos que pelo menos circundar e ver o outro lado. E fomos ver o outro lado, né? Quando ele diz... Deixa eu pegar aqui, ó. Nós fomos dar uma olhada lá no outro lado e aí a gente começou a perceber o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Quando ele disse que chegou ao topo da montanha quase meio-dia, aí surgiu de nós... nós sabíamos que aquilo era 6 horas de caminhada, mais ou menos. Então, nós vimos o que nós tínhamos andado. Sim. E, pela distância que nós já tínhamos andado, e observando o que faltava, era o que eles estavam falando, em torno de 6 horas, mais ou menos. Né? 6 horas, 7 horas. Né? Porque eles foram a cavalo, vai um pouco mais rápido que o humano, mas 8 quilômetros, porque o humano vai a 6. Né? Bom, aí, no outro dia, nós fomos para o outro lado e lá nós vimos a escarpa, né? Lado bem escarpado. E eu vi, né, o tipo que ele falou, né, de como se tivesse sido um rompimento da terra, né, abrupto, várias cores de pedras, né? Então, rochas manchadas de verde, azul e preto, etc. Depois ele diz, continuamos a descer a trilha cerca de 1.200 metros, volteando em curva fechada. Tudo isso eu fui dando uma olhada de longe e calculando. Né? No final das contas, a gente voltou com a certeza, né, de que a gente tinha encontrado a montanha. Bom, isso é uma história. E que é interessante porque muita gente que eu conheço lia esses livros, né, e achava que era ficção. Então, pessoas do meu relacionamento, quando eu disse que a gente chegou e encontrou, e eu mostrei foto, né, eu não vou mostrar aqui porque tem muita gente que está assistindo e gente lá de perto pode saber onde é. Então, eu não vou informar aquilo que claro, o autor não quis informar. Né? Pois bem, isso me lembrou uma outra gruta, né, que eu acabei descobrindo. Numa dessas viagens da Pax, tinha um xamã, né, conhecido seu, que estava falando, mostrando a região, falando sobre um ponto, etc. E aí eu tive ali uma intuição e perguntei para ele. Falei, aqui não tem uma entrada que vai para o Brasil? Porque os incas desapareceram, né? Milhões de incas desapareceram de uma hora para outra. Pois né? É. E eles, sabidamente, eles entraram, né, para essas cidades subterrâneas e nós sabemos que uma parte deles veio desembocar aqui no Brasil. Sim. Até porque nós descobrimos um lugar, né, no Brasil que se chama Vale do Inca. Vale do Inca. Aonde fica? Então, é no Mato Grosso. Ah, no Mato Grosso, que legal. Isso. No Mato Grosso, não é Mato Grosso do Sul, não. Quando eu estava lendo sobre a história do Fawcett, do Coronel Fawcett,
que foi buscar uma entrada de Agartha, Sim. eu, num determinado ponto, chama-se Sítio do Cavalo Morto, encontraram o cavalo dele morto e um diário dele. E naquele diário, né, ele já tinha dito que ele estava muito perto de chegar ao lugar que pretendia. E aí desapareceu. Bom, quando esse xamã, que eu também não vou falar o nome, porque senão eles vão incomodá-lo para ficar sabendo. Quando esse xamã me ouviu a pergunta, ele fingiu que não ouviu e não falou nada. Quando nós entramos no carro, a Norma estava sentada do meu lado, todo mundo entrou, sentou. Ele veio, sentou na cadeira do lado e me respondeu assim: tem. Eu até assustei, né? Tinha perguntado: tem uma passagem aqui para o Brasil? Ele não respondeu nada. Depois, lá, sozinho, ele falou assim: tem. Aí a gente começou a conversar e eu perguntei para ele: eu posso ir? Ele falou: pode. Você está convidado aí. E aí nós marcamos de eu voltar em agosto, porque é época em que as águas estão baixas e dá para passar. E eu marquei em agosto para ir. Né? Ah, olha como é que a Pax está ligada aqui comigo. Para eu achar esse lugar, veja só, agosto chegou e eu não pude ir. Agosto chegou e eu não pude ir. Problemas da empresa, etc. Aí você convidou a gente para um encontro 11/11 que teve aí na Pax. Foi, é verdade. Isso. Ai, vocês vieram. Nós fomos. No intervalo entre uma reunião e outra, pessoal, eu fiquei sentado ali, porque eu não quis lanchar, fiquei sentado ali só no lugar, era mais ou menos um semicírculo, né, de cadeiras. Fiquei sentado ali sozinho, e aí um senhor chegou e sentou do meu lado e falou assim: você já esteve na montanha sagrada do Javaés? E eu estava doido para ir a essa montanha sagrada do Javaés, porque eu tinha lido sobre o Fawcett. E eu sabia, né, que existia, mas eu sabia onde estava o ponto do cavalo morto. Mas e a montanha sagrada? Como é que era? Né? Onde que eu ia achar? Então, eu falei assim: não, mas eu estou doido para ir, porque eu estou esperando um jeito de ir. Eu falei assim: olha, eu vou te dar um telefone, você vai ligar para essa pessoa, porque ele me levou lá. Aí olha só, na Pax, né? Aí eu cheguei a Brasília e liguei para o cara. Era numa cidade de Mato Grosso. Me apresentei e falei: olha, sou Hernani Pimentel e quem me falou do seu nome foi o Armando, que esteve na montanha do Javaés com você, e etc. e tal. Você fez ele chegar até lá, etc. Eu falei: Hernani, não... Esquece porque os índios não querem mais branco ali. Eles não querem mais saber de branco entrar porque ficaram chateados, porque acham que estão sendo só explorados. Eu falei: pô, mas não tem jeito. Ele falou: não adianta. Eles vêm aqui à cidade, né, e sempre que vem, o pajé passa aqui, etc., mas não se pode falar mais em ir branco lá. Bom, eu falei: pô, mas se aparecer por aí, você, por favor, não esqueça de falar que tem uma pessoa que quer ir. Passados uns 10 dias, eu liguei outra vez para ele.
Aí ele falou assim, mas você parece que adivinhou, porque eu estava aqui procurando onde é que eu tinha anotado seu telefone e eu não acho de jeito nenhum. Estava querendo falar com você, porque, por incrível que pareça, o Pajé esteve aqui ontem e eu falei que tinha um amigo que tinha vontade de falar e ele, na mesma hora, falou assim, não, pode vir sim, pode vir sim. Então você pode ir. Falei, que maravilha, né? Porque se não fosse através disso, eu ia ter que pedir autorização à FUNAI e era uma coisa maluca. Bom, aí ele marcou comigo, né? Falou, ó, você vem aqui, me procura e a gente conversa e eu te dou um mapinha para você ir. Muito bem. Cheguei lá na cidade dele. Conversei com ele, ele me deu um mapinha, falou, você pega essa estrada aqui, anda tantos quilômetros, aí você vai achar um arraialzinho, né? Nesse arraialzinho você procura por um índio chamado, se conhece por Paulo Guarani. Eu estranhei, porque a região toda é de Chavante, não é de Guarani. E Chavante é meio esquisito, né? Muita gente me falou dos Chavantes como perigosíssimos, agressivos e etc. E eles têm razão, porque quem fala tem razão, porque o Rio das Mortes tem esse nome por causa dos Chavantes. Cansou de morrer nego branco querendo passar o rio. Nossa. E os Chavantes matavam. Cansou. Então o rio passou a ter o nome de Rio das Mortes. Quando na língua Chavante, ele significa Rio da Paz. Rio tranquilo. Rio manso. Rio. Os Chavantes são maravilhosos os seus nomes, né? Eles resolveram me batizar Sinezê. Aí eu quis saber o que significa Sinezê. Falou o murmúrio do vento nas folhas. Olha como eles são sutis, né? Onde é que está aquela agressividade toda? Não... Percebeu? Pois é. A agressividade é do lado de quem é agressivo, porque eles se defendem bem, são bons guerreiros. Resultado. Peguei e fui procurar o Paulo Guarani. E ele ficaria na frente da casa dele, na estrada, para eu poder encontrá-lo. Só que furou um outro pneu da caminhonete. E eu falei, eu não posso seguir sem estar com os steps em ordem, porque sabe-se lá, né? Então, eu tive que dormir dentro da caminhonete, esperar abrir uma oficina que podia consertar o pneu e consertei, mas eu perdi a viagem. Quer dizer, eu só segui no dia seguinte. Falei, pô, eu não vou encontrar mais o Paulo Guarani. Bom, fui para frente, chegou num lugarzinho e eu entrei com o carro saindo da estrada para beirar uma casa específica. E aí, lá de dentro, me sai um índio esbelto, que não tem nada a ver com Chavante, e ele abre os braços e ele vem andando na minha direção de braços abertos. Ficou do lado de fora do carro com os braços abertos. Eu abri a porta do carro. Quando eu abri
levantei, ele me deu um abraço e falou assim: eu estou te esperando há milênios. Olha que loucura! Que legal. loucura! Eu falei, será que esse cara sabe o que significa milênio? Será que é? Aí me chamou para entrar. A mulher dele estava na cozinha, tinha uns 10 índios na sala, esperando ser atendidos, porque ela é curandeira, etc. Aí eu entrei na cozinha com ele, tomar um café, e ele falou assim para a mulher: o homem do telefone chegou. Eu falei, telefone? Não tinha telefone. Aí eu virei para ele: que telefone? Ele falou: não, é que a minha mulher falou para mim, eu estou sentindo um telefone, o telefone está tocando, estou sentindo um telefone aqui, o homem deve estar chegando. Eu saí para a varanda e eu só estava parando o carro naquela hora. Né? Tudo bem. Me levou, foi comigo de carro até a aldeia, né, indígena, para eu encontrar com o pajé. Fomos apresentados e tal, e eu falei que queria subir a montanha, etc. Tá? Ele falou, então vamos. Eu peguei as minhas mochilas, etc. Ele pegou as coisas dele e nós fomos andando. E eu, muito curioso, fazia perguntas para ele. Teve um lugar que era dificílimo de passar, porque os gafanhotos atacavam de tudo quanto é jeito. Parecia que atacavam, mas eles não atacavam, eles raspavam a gente. Eram gafanhotos que você nunca viu igual. Nem eu tinha visto. Se vocês estão percebendo isso aqui, meu rosto é isso, ó, essa largura. O gafanhoto é desse tamanho aqui, ó. Nossa. E ele é alto assim, ó. Nossa. De um dedo a outro aqui. São uns bichos enormes. Nem sabia que aquilo existia. E só que com perseverança você vai andando e eles vêm como se fosse atacando, mas eles não atacam, eles só roçam em você. Bom, aí escureceu e nós tivemos que escalar a montanha num breu, no escuro, né? Numa parede íngreme. A gente só tinha 2 tons de negro, né? Um negro mais escuro e um negro mais claro, que era a terra e os vegetais, onde a gente ia se segurando. E eu ia perguntando as coisas para o pajé. Esse pajé é interessantíssimo porque ele fica rezando, recitando mantras o tempo inteiro. O tempo inteiro recitando mantras. E eu estranhando porque eu ouvia mantras tibetanos. O pajé recitando mantras tibetanos. Eu falei, pô, isso é uma coisa maluca, né? E toda pergunta que eu fazia para ele, eu fiz umas 10 perguntas e as respostas sempre foi a mesma. Eu vou sonhar para ver se eu posso responder. Então, depois eu não perguntei mais, né? Eu vou sonhar para ver se eu posso responder. Eu falei, enquanto ele não sonhar, o que adianta eu perguntar? Né? Dormimos, uma noite invadida de mosquitinho, tão fino, que o filó da barraca não existia para eles. Né? Eles entravam por uma janela e saíam pela outra, numa boa. Né? E parece que eles já tinham sido viciados, porque eu tinha botado dentro da barraca uma vela para espantar mosquito, né? Com um cheiro próprio, mas para eles não existia isso. Resultado, dia seguinte, cedinho, antes do sol nascer, começou o pajé a recitar os seus mantras e tal. Eu levantei também, fui para lá, vimos o sol nascer e
Aí ele começou a responder as perguntas. Que bom. Né? Começou a responder as perguntas. E eu perguntei para ele, aqui você tem uma passagem que vai para cidades de dentro da Terra? Ele falou assim, tem. Você já foi? Falou, não. Mas eu tenho 2 mestres de lá. Foi 2 mestres, é. E esses mestres, você não vai lá, mas os mestres vêm. Eles vêm como no sonho? Não, eles vêm no sonho e vêm andando. Olha só, vem no sonho e vem andando, que bom. Vem no sonho e vem andando. Falei, ótimo. Então eu já estava satisfeito. Só que chegou um determinado momento e eu precisei pegar um negócio no carro e nós resolvemos descer. E ele resolveu passar por dentro do chão comigo. Nós andamos 3 quilômetros por dentro do chão. Olha. Parecia dia, era claro. Não tinha problema de ar, falta de ar. Entendeu? A areia era um pouco luminosa. Era um lugar arenoso e era um pouco luminosa. Era claro, você andava e enxergava normalmente. Um pouco... Tudo cinza, cinza azulado. E as pessoas que moram nesses lugares, elas têm olhos cinza azulado. Tem até um caso de um amigo meu, que também no Mato Grosso, ele foi para um lugar fazer meditação, etc., no meio do mato. E ele estava sentado em posição de lótus e, de repente, ele sentiu as mãos de alguém por trás dele, corrigindo a posição de lótus dele. E ele olhou, era um índio. Era um índio. De cabelos louros e olhos cinza. Cinza azulado. Olha só como essas coisas são interessantes. Naquele caminho, Civilizações Perdidas da América, os portugueses encontraram índios de cabelos louros e olhos cinza azulado. Sim. Bom, então, deixa eu ver agora em que ponto que eu estava. Vocês andaram 3 quilômetros dentro... Sim, tá, tudo bem. Aí pegamos as coisas e eu me dei por satisfeito, entendeu? Mas eu perguntei para ele, vem cá, daqui tem túnel que vai por dentro da terra até o Vale do Inca? Ele falou, tem. Eram 150 quilômetros até o Vale do Inca. Nossa. Percebeu? Então Sim. Eu comecei a ver esse negócio. Mas por que eu cheguei até lá? Eu cheguei até lá por causa do xamã Inca, que estava me esperando para me mostrar uma passagem para o Brasil. E eu não pude ir lá, mas acabei indo encontrar aqui. Sim. Entendeu? Muito acabei legal. de encontrar aqui. Pois bem. Sim. E aí eu me dei por satisfeito. No 3º dia eu vim embora. Quando eu saí de carro na estrada principal, parei na frente da casa do Paulo Guarani para me despedir dele e entregar todos os mantimentos que a minha mulher mandava, porque quando eu vou para o mato, minha mulher bota um monte de coisa. Bolacha, isso e aquilo, e E eu, quando eu vou para o mato, eu só como o que eu levo no bolso, que é castanha, e bebo água. E se tiver alguma coisa no mato que eu possa comer, eu como também.
Mas então eu peguei tudo que ela tinha me dado e fui dar de presente para a mulher do Paulo Guarani. A gente se despediu e na hora que eu fui entrar no carro, ele falou assim, você está querendo ir lá na Lagoa Sagrada, né? Eu não tinha falado nada para ninguém. Só que o Coronel Fawcett, nesse último lugar que ele esteve, ele fala da Lagoa Sagrada, que era uma lagoa absolutamente redonda, e uma lagoa que diziam que não tinha fundo. E não tem peixe. E é chamada de Lagoa Sagrada porque na beira da Lagoa Sagrada, segundo o Fawcett, havia uma caverna que entrava para os Andes. Olha só. Bom, aí eu falei, mas lógico que eu quero ir na Lagoa Sagrada. Resultado, ele foi e falou assim, o senhor vai andar tantos quilômetros, aí o senhor vai ver uma vendinha com um negócio de São João, né? Aquelas bandeiras de São João. Ali tem uma estradinha, o senhor segue mais tantos quilômetros, lá na frente tem duas, o senhor pega outra vez à direita, e o senhor vai chegar nessa cidade X. E lá o senhor vai na FUNAI para ela e pede autorização, né? Para eles te levarem lá na Lagoa Sagrada. Bom, eu fui. Cheguei na cidade, só tinha uma hospedaria, me hospedei nessa hospedaria. E não, conversei com a dona da hospedaria, ela falou que era sábado, no dia seguinte era domingo, FUNAI não abria, né? E então não tinha jeito de ir mesmo. Aí eu já estava meio desanimado, quando ela chegou para mim e falou assim, hoje à noite vai vir o irmão do chefe da FUNAI. Ele vai dormir aqui hoje à noite, né? E aí, eu falei, você conversa com ele. Eu falei, tá bom. Eu falei, quando ele chegar, a senhora me avisa. 11 horas da noite, ela bateu lá na minha porta e entrou com esse índio. Não era nada diferente de um Inca. Ele era um Inca, entendeu? Olha o perfil, só. O corpo, o nariz, o tipo de rosto, era um Inca. Não tem. E aí ele começa a conversar comigo dizendo que não, o irmão dele estava de viagem, ele ia demorar uns 4, 5 dias, talvez uma semana. Então, só o irmão dele podia autorizar, e que não sei o que lá, etc. E aí eu fui e perguntei para ele, mas você conhece a Lagoa Sagrada? Ele falou, conheço. Lá perto da lagoa tem uma gruta, uma caverna? Ele falou, tem. Você já entrou lá? Ele falou, não. A gente não pode entrar lá. Meu chefe já entrou. Falei, ele já entrou muito? Não sei, mas não parece que é muito, não. E é muito longe? Ele falou, vai muito longe. Eu falei, vai até o Peru, na terra dos Incas? Isso eu não posso falar, não. Já confirmou. Eu ganhei a viagem. Claro. Ganhei a viagem. E vim embora. Depois, numa outra viagem, eu fui lá na Lagoa Sagrada. Tomei banho lá e vi a caverna. Né? Legal. Entendeu? Bom, maravilha. O que eu queria colocar como tema dessa conversa é as possibilidades de entradas para os mundos subterrâneos. Né? Sim. Que existem. E se as pessoas tiverem afim e tiverem na vibração certa, elas chegam. Né? Então, a única coisa que eu quis dessa conversa
é falar de duas entradas para os mundos subterrâneos, né, que eu tive a oportunidade de conhecer. Muito legal, eu fiquei muito feliz, professor Pimentel. Eu adoro quando a gente viaja junto com essas suas colocações aí, né? Maravilhoso, sim, realmente. legal. E eu quero mandar um beijo para a Nilda, que está aí assistindo também. Ela escreveu, estou viajando junto. Eu também, estamos todos, né? Estamos juntos. Legal. Na Uhum. quinta-feira que vem, o professor Pimentel vai voltar falando sobre a Terra Oca. Ninguém vai perder, estaremos aí juntos. E amanhã, sexta-feira, dia 9, é feriado, mas Saint Germain não tem corpo físico, estaremos trabalhando. Às 5 da tarde eu converso com a Ana Rita Barros Cohen sobre dica de alimentação saudável para o inverno. Professor Pimentel, super Legal. obrigado. Um grande beijo, beijo para a Muito Norma. agradecido. Estamos juntos. A tua mensagem final para os nossos amigos. Tem 3 minutos. Nós estamos evoluindo. O planeta todo está evoluindo. Querendo ou não querendo, nossas vibrações estão se purificando, se elevando. Pensa nisso e ajuda as vibrações suas a subirem, porque aí você está ajudando a todos nós da Terra, que precisamos. Então, na realidade, acreditem, aqueles que não acreditam, né, nesse mundo superior, vai ter que acreditar, porque vai viver, vai perceber. Então é bom agora já começar a pensar nisso com mais sensibilidade. Obrigada, gratidão. Beijos Gratidão. no coração. Namastê. Namastê, gratidão, namastê, família Pax.